Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a história da Igreja Primitiva, século I e II, nosso segundo encontro. Mas antes de chegar ao primeiro século da história do cristianismo, estamos fazendo, grosso modo, toda uma introdução rápida sobre Israel, querendo vislumbrar como Israel se transformou na história. É uma ortopraxia que mudou em paradigmas, dando então a sua adaptação às situações que viviam os judeus em determinados tempos da sua história. A história de Israel foi construída a partir de diferentes paradigmas que fizeram este povo sobreviver na história. As bases fundantes, pilares da fé de Israel são três. Jesus é seu Deus, Javé é seu Deus, não existe outro, Deus é único. Segundo, Israel é seu povo eleito, o eleito de Javé. A terceira, a terra foi dada por Deus a seu povo, a terra santa. Mas toda essa transmissão dessas realidades e referências de Israel com seu Deus, nós encontramos na família. A família é o lugar privilegiado onde se aprende, se conhece tudo aquilo que Deus realizou com seu povo e a exigência para manter viva a aliança de Deus com o povo de Israel. A aliança de Javé com seu povo implica um compromisso ético. Deus faz aliança e se mantém fiel a este povo. Israel é chamado a viver essa aliança, sendo fiel ao seu Deus que o escolheu. O primeiro paradigma vai do ano 1800 até o ano 1200, quando o povo entra na Terra Prometida. É o paradigma tribal. Israel é constituído por uma federação de tribos, descendentes de Abraão. Isaac e Jacó, neste período, temos então a entrada e saída do povo de Deus no Egito. São praticamente 600 anos de história. Temos pouca coisa desta época, mas o que temos refere à origem de Israel e o Deus que o elegeu quando fez aliança com Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 9. Abraão saiu de Harã, segundo uma tradição, ou de Ur, segundo uma outra tradição, isto é, da Mesopotâmia. De Harã se fala o aramaico, língua ancestral de uma parte da Mesopotâmia. Ao chegar à Terra Prometida, passando pelo Rio Jordão, Javé conduziu seu povo e as tribos foram assentadas em várias partes da terra de Canaã. É errado chamar essa região de Palestina, palavra ligada aos filisteus, povo não semita, chamado de Pelasgoi, de pele. E daí, palestinos, provenientes da ilha de Creta, Chipre ou Anatólia, não se sabe ao certo. Somente no ano 138 depois de Cristo, que o imperador Adriano destruiu totalmente Jerusalém, proibiu a entrada dos judeus para humilhar os judeus e fez chamar aquela terra de Palestina, nome dado até hoje para aquela terra, a fim de humilhar o povo de Israel. Ele permitia, o imperador Adriano, que uma vez por ano o povo judeu pudesse ir aos muros de Jerusalém e chorar a sua queda. Uma forma de humilhar o povo de Israel. No tempo dos juízes, tivemos um período de liderança carismática, que vai da entrada da terra de Canaã até o final do ano 1000, isto é, de 1200 até o ano 1000. São 200 anos de história
e continuamos ainda no período tribal. Então nós temos praticamente 800 anos, 600 anos até de 1800 a 1250, 1250 a saída do Egito, logo depois, 40 anos depois, entrada na Terra Prometida e até o ano 1000. Né? Esse é o período tribal, né? Dessa dinâmica, essa centralidade da família tribal aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó também chamado Israel. A partir de Samuel, o povo pede um rei. No caso aqui, Samuel, que foi um dos juízes. O povo pede um rei para governar as tribos de Israel. Mas com resistência, Samuel, que não queria escolher um rei, foi então, Deus então o disse para que aceitasse a vontade do povo. O primeiro rei escolhido foi Saul, da tribo de Benjamim. Estamos no início do ano 1000. 1 Samuel, capítulo 8. Com a escolha de Saul, inicia um novo paradigma, não mais tribal, mas agora centrado na cena da época monárquica. Não mais as lideranças carismáticas, tribais, dos juízes, mas agora o monarca para todas as tribos. Devemos destacar aqui 2 grandes reis. O primeiro foi Davi, ungido pelo próprio Samuel, e o segundo, Salomão, filho de Davi. O período vai então até o ano 1000, né? Anterior um pouco, até o ano 950. Davi governou 40 anos e seu filho Salomão mais 40 anos. A cidade real em Jerusalém e o templo construído por Salomão, o primeiro templo, então eram centros da vida do povo de Israel, mas também do culto do povo escolhido. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão se tornou rei. Jeroboão, vemos em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 a 24, diante da recusa de Roboão de amenizar os impostos que Salomão cobrava, sufocando as tribos, fez fundar o reino do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital real se tornou Siquém, e fez 2 santuários, né? Um de Dan e o outro em Betel. 2 Reis, capítulo 12, versículo 25 a 33. Jeroboão I se tornou rei do reino do norte, unindo as tribos, 10 tribos em torno dele. Já Roboão ficou com o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, onde estava o templo construído em Jerusalém para cultuar Javé. Este reino do sul foi também chamado Reino de Judá. O reino do norte durou até o ano 722, quando foi destruído pela Síria. A dinastia do reino do norte não era descendente de Davi. O reino do norte, reino de Israel, durou cerca de 228 anos. A partir de 722, só ficou existindo o reino do sul, reino de Judá, que durou até o ano 586, quando foi totalmente destruído pela Babilônia. O reino de Judá, reino do sul, durou 364 anos cerca. Nabucodonosor, no primeiro momento, destituiu o rei Joaquim e enviou ele e a sua família para o exílio na Babilônia. Colocou em seu lugar Sedecias e fez um pacto com ele. Mas Sedecias traiu Nabucodonosor, que invadiu Judá, destruiu toda a terra, deixando tudo em escombros, cidades e templo. O paradigma real durou do ano 1000 até o ano 586 para o Reino do Sul, durando 414 anos. No exílio, Judá viveu cerca de 53 anos. Após o exílio, iniciou uma reconstrução, que no ano 538, Ciro permite aos judeus retornar a Jerusalém. A cidade de Jerusalém veio reconstruída juntamente com o templo, que durou de 520 a 520 a.C. para ser construído. Com a atividade de Zorobabel,
de origem real, e do sumo sacerdote Josué. No ano 458, vemos a atividade de Esdras e Neemias e a redação do Pentateuco, no ano 445 a.C. Nesta época, as muralhas de Jerusalém foram reconstruídas. Vemos neste período a presença de um templo dedicado a Javé no Egito, em Elefantina. Temos correspondências entre o Templo de Jerusalém e o Templo de Elefantina. O de Jerusalém dizia que o Templo de Elefantina não era válido, porque o único templo válido era de Jerusalém. O Império Persa dominou Israel até o ano 332, quando foi conquistado por Alexandre Magno. O período persa em Israel foi de 206 anos. Vemos que neste período, 323, Alexandre Magno morre. O império vem dividido. Os Lágidas, Ptolomeus ficaram no Egito, os Seleucidas ficaram com a Síria e Babilônia. O período que vai do pós-exílio da Babilônia até a Guerra dos Macabeus foi um período marcado pela teocracia. O poder estava centrado nos sumos sacerdotes, não mais nos reis, que não existem mais, que eram detentores do poder político e religioso. A esperança do retorno do poder real vai estar centrado no messianismo, a volta do Messias. O momento de independência dos judeus da dominação grega ocorreu então durante a guerra chamada dos Macabeus, quando Antíoco IV Epífanes, que reinou do ano 175 a 164 a.C., criou um decreto de proibição do culto judaico. Antíoco IV dedica o templo de Jerusalém a Zeus olímpico, profana o templo de Jerusalém. Essa atitude encontra acolhida em alguns judeus helenistas, mas a rejeição severa da parte da população diante da profanação decretada por Antíoco IV. Foi um programa para eliminar o judaísmo. O programa de Antíoco IV foi um holocausto sistemático criado por Antíoco. Ou os judeus se submetiam ao helenismo ou eram mortos. Com isso iniciou o princípio da revolta dos judeus, com o sacerdote Matatias, cujo avô se chamava Asmoneu. Com a morte de Matatias, seu filho, Judas Macabeu, o sucede, que reinou do ano 166 ao ano 160. A resistência judaica foi violenta, houve muitas mortes no confronto com as tropas de Antíoco IV. Com a morte de Antíoco IV, lhe sucede Antíoco V, Eupator, 164 a 162. No ano 164, vemos o templo reconquistado, onde se fez a purificação do templo, a festa da dedicação. É nesse período que nasce o livro do profeta Daniel. No ano 160, vemos a morte de Judas Macabeu. No período do governo de Antíoco IV, nasce um grupo de judeus chamados Hassidins, um grupo de tendência apocalíptica. Nesse período é que nasce a literatura apocalíptica, embora nos profetas encontrássemos estas perspectivas apocalípticas, mas não como uma literatura naquele tempo. Agora nasce a literatura apocalíptica. Esses Hassidins já existiam, então, no início da revolta macabaica, com Matatias, 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 42. É deste grupo que sairá dois grupos distintos, os fariseus e os essênios. Era o movimento dos piedosos em oposição à helenização, transformar, no caso Israel, em terra grega. No círculo dos essênios da comunidade Qumran, mais tarde encontramos textos do Antigo Testamento, texto da comunidade Qumran,
Este grupo negava a pureza do Templo de Jerusalém. Eles olhavam com ceticismo o culto de Jerusalém, sendo que o culto de Jerusalém era celebrado no calendário errado. O certo era o calendário lunar de 364 dias. É deste período dos essênios que nasce a literatura do novo templo, da nova Jerusalém, descida do céu. A Jerusalém celeste. Encontramos textos no Apocalipse de Enoque. Esse texto que foi usado no livro do Apocalipse. O próprio livro de Daniel nasceu nos círculos dos Assideus, que foram colaboradores dos Macabeus na época da guerra. Neste período, vemos a destituição dos sacerdotes sadoquitas, filhos de Sadoc, o sumo sacerdote, que serviu o templo de Salomão. Eles, depois do exílio da Babilônia, assumem a função sacerdotal. Eles vêm substituídos nesse período dos Macabeus, né? Porque os sacerdotes, filhos de Sadoc, tinham uma tendência helenista. Então, Judas, Macabeu coloca no lugar dos sadoquitas os asmoneus, que se tornam, então, a partir daquele momento, sumos sacerdotes. Corresponde aos sumos sacerdotes do templo de Jesus. Mas, como os asmoneus eram um ramo colateral dos sadoquitas, da mesma família, eles se unem aos saduqueus. Esses saduqueus darão origem aos saduceus na época de Jesus. Eles eram responsáveis pelo templo, eram os ricos da época, os saduqueus, e sustentavam a economia do templo. Durante a época da Guerra dos Macabeus, vemos a divisão do grupo dos Hassidins. De um lado, um grupo dissidente de sacerdotes considerados autores do Apocalipse de Enoque, do livro dos Jubileus e do Testamento dos 12 Patriarcas, os essênios, da comunidade Qumran. E de outro, um grupo de leigos, que irá se formar o grupo dos fariseus, que eram herdeiros de uma tradição oral, dividida em duas realidades: a Halaká, a questão normativa da lei, e a Hagadá, a teologia da história. O livro de Daniel, com exceção do Cântico dos Três Jovens, da história de Susana, forma o único livro do Apocalíptico aceito no judaísmo. A comunidade dos essênios foi fundada pelos anos 150 a 130 a.C. Serão eles responsáveis, então, pela literatura apocalíptica. Essa tradição que encontramos no livro de São João, através do Apocalipse de João, que não é um livro de revelação, praticamente dito. O Apocalipse nosso tem o nome Apocalipse, mas ainda deveria ser chamado Apocalipse, porque ele é uma profecia. A própria introdução ao livro mostra que é uma profecia, que traz traços e elementos de revelação. A independência dos judeus ocorreu no ano 142. Ficaram independentes, dos Ptolomeus. E durou até o ano 63 a.C. Foram 79 anos de independência. Mas no ano 63 a.C., Pompeu, general romano, toma Jerusalém. A partir de então, inicia o domínio romano da terra de Israel. Deste período até o ano 70 depois de Cristo, temos 133 anos. No ano 70, o templo foi destruído por Tito. Nessa revolta do ano 70, Tito era filho do imperador Vespasiano. Com a morte de seu pai Vespasiano, ele depois se torna imperador também. Assim podemos dizer, nesses três períodos, temos a mudança de paradigmas, de mudança estrutural do povo de Israel, e a necessidade de repensar o judaísmo, que se transformou na história para sobreviver. Vimos até aqui paradigma tribal,
do ano 800, que constitui 800 anos de história, né? Vai até o início do reino de Davi, né? Saul e Davi. O paradigma da era monárquica durou 414 anos, sendo que o Reino do Norte, 950 a 722 a.C., durou 228 anos, o Reino do Sul, 950 a 586, durou 364 anos. O exílio da Babilônia ocorreu do ano 586 ao ano 538. O paradigma teocrático sacerdotal durou do ano 357 a.C. até o ano 70 depois de Cristo. Foram 427 anos do período teocrático sacerdotal, onde a Torá era uma espécie de constituição e os sacerdotes eram responsáveis pelo culto, mas também pela vida política. Após a queda de Jerusalém, 70 depois de Cristo, vai iniciar um novo paradigma, o paradigma rabínico sinagogal. Lembrando que o período que vai de Salomão até o fim do período teocrático sacerdotal, o centro será o templo. O período após o ano 70 depois de Cristo, depois da destruição do templo, não vem mais reconstruído. Como aconteceu no pós-exílio da Babilônia, não foi reconstruído, porque o centro passou para a sinagoga. Essa capacidade de adaptação do judaísmo é conhecido como ortopraxia. Nós vemos essa história longa, essa sobrevivência de Israel. Israel sobrevive porque ela soube se adaptar em diferentes estágios, em diferentes momentos. Ela não se perdeu, né, tentando resgatar o que havia no passado, mas vivendo toda a riqueza do passado, se adaptava ao presente, às exigências das novas situações. E essa situação entre o momento tribal, o momento de constituição do cidade-estado como reino, depois momento de adaptação sobre o templo e os sacerdotes, fez com que Israel sobrevivesse na história. Uma fé que não se adapta à história, ela acaba sendo destruída, desaparece, porque a fé ela deve estar sempre atenta às realidades do tempo, se adaptar à realidade do tempo para poder sobreviver. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.